Olá pessoal, meu nome é Eduardo Pitinini, sou diretor da MedMarket Educação Médica e hoje estou aqui com meu amigo Joaquim, que é psicólogo e que vai explicar um pouquinho para a gente o impacto do lado psicológico, obviamente, da crise do coronavírus nas pessoas. Joaquim, por favor, primeiro seja bem-vindo, segundo, conta um pouquinho para a gente quem é você, qual a sua formação e como é seu dia a dia na psicologia. Obrigado, Eduardo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Joaquim, eu trabalho como psicólogo, também como coach. Eu sou fundador, diretor do CDE, Centro de Desenvolvimento de Inteligência Emocional. E, basicamente, a minha atividade é da psicologia clínica, né? E minha primeira formação é de matemática. Então, eu trago também na minha bagagem uma experiência de mais ou menos uns 30 anos na área de tecnologia. Durante um bom tempo desse período, eu dividi a minha energia entre a tecnologia e a psicologia, duas áreas que eu realmente gosto muito e curto até hoje a área de tecnologia, apesar de agora só como usuário, não mais como um profissional da área, né? Muito bem, Joaquim. Conta pra gente, assim, quais são os aspectos aí psicológicos em relação à crise, né? Qual que está sendo o comportamento que a gente está vendo das pessoas durante essa pandemia? Sim, essa pergunta é muito interessante de fato, há muitos efeitos gerados por essa pandemia, e especialmente pela quarentena, o isolamento social, né? Mas, de tudo, eu destacaria o seguinte: o quanto essa crise tem potencializado nas pessoas o seu próprio repertório de comportamento, seu repertório de emoções, de condição psicológica. O que eu quero dizer com isso? Não tem muita coisa nova, sabe? As pessoas já tinham isso. Por exemplo, aqueles que eram solidários, eles viram agora muitas oportunidades de ajudar. Eles estão mais solidários. Aqueles que eram criativos, agora estão mais criativos. Aqueles que eram empreendedores, eles agora estão buscando oportunidades. No meio da crise, enxergam oportunidades, estão mais empreendedores. Agora, no outro extremo, você tem os mecanismos de defesa, né? Então, aquelas pessoas críticas, ela se tornou ainda mais crítica. Não sobra motivos para ela criticar. As pessoas guiadas pelo medo, elas estão ainda com mais medo. Os ansiosos estão mais ansiosos. E aqueles que são combatentes, vamos colocar assim, entre aspas, os encrenqueiros, eles estão achando inimigos em todo lugar, né? Então, é uma potencialização também dos mecanismos de defesa. Não sei, talvez você nem concorde com isso, você que está assistindo o vídeo, mas pensa naquela pessoa, vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que não saía de casa sem olhar a meteorologia, a situação das estradas, o trânsito na cidade, as principais ocorrências. Ela vivia assim. Aquela pessoa que não deixava os filhos fazerem isso ou aquilo outro. Aquela pessoa que tomava muitos remédios, ouvia falar que vai mudar o tempo. Opa, deixa eu tomar aqui vitamina C, vitamina A, vitamina B, um alfabeto de vitaminas. Então, uma pessoa que pautava ou pauta as suas ações pelo medo. A minha pergunta para você que está assistindo é a seguinte: como você acha que essa pessoa está agora no momento de pandemia? Ela está tranquila? Ela está calma? Ela está vendo o mundo com uma perspectiva positiva? Ou ela está com medo, mais medo ainda? Ela talvez esteja até desesperada, não sai de casa,
ou talvez até tenha surtado, como eu conheço casos, a gente atende uma pessoa que simplesmente surtou, ela acha que ela está com o coronavírus, com a Covid-19, mas por conta disso ela não quer sair de casa, tirou todas as roupas do guarda-roupa para lavar, não quer tomar banho, não quer conversar com ninguém em casa, não quer ficar perto de ninguém, rompeu com a realidade, teve um surto psicótico. Obviamente que eu estou falando de um caso grave, obviamente que eu estou falando de um caso mais difícil, porém, guardadas as devidas proporções, aquela pessoa que já vinha pautando suas ações pelo medo, agora ficou com mais medo ainda. E o mesmo processo acontece com pessoas que têm outro tipo de sentimento no seu repertório, sentimentos marcantes como ansiedade, angústia, padrões depressivos. Elas, nesse momento, quem é depressivo ou já era depressivo, como está sendo convidado o tempo todo a olhar para dentro, a ficar em reclusão, conversar com poucas pessoas, tende a se tornar mais depressivo ainda. Então, eu não posso evitar os sentimentos, certo? Eu não posso evitar sentir medo, não posso evitar me sentir angustiado, não posso evitar me sentir com raiva às vezes ou me sentir ansioso. É próprio do ser humano ter todos esses sentimentos. É próprio do ser humano passar por por momentos que os levam a ter esses sentimentos. Mas eu posso sim evitar que esses sentimentos se tornem tóxicos. Posso evitar que esses sentimentos atinjam níveis que me levem para uma condição de não conseguir tomar decisões, de não conseguir olhar para situações com assertividade, de não conseguir tratar com as pessoas que me são próximas com leveza, com clareza, com delicadeza, com gentileza. Esse é o principal efeito que eu vejo hoje com essa pandemia, nas questões psicológicas, né, no que diz respeito ao psiquismo das pessoas. Talvez a grande pergunta seja, bom, e aí, o que eu faço então? O que eu tenho que fazer? Qual é a solução para isso? Em psicologia não tem solução mágica, né? Em psicologia não tem processos tão bem definidos como no caso da medicina tem padrões, tem procedimentos, tem protocolos, não é? Então, coloca máscara, lava a mão toda hora, passa álcool gel, mantém distância de 2 metros e assim por diante. Em psicologia, as questões são mais subjetivas. Então, o que funciona para um, muitas vezes não funciona para outro. Mas, via de regra, o que eu entendo que nós temos que fazer é o que a própria condição que nós estamos sugere, é olhar para dentro. Nós estamos sendo convidados o tempo todo a ficar do lado de dentro das nossas casas, né? Então, transporta essa ideia para o seu psiquismo, olhar para dentro de si. Tem algumas perguntas que são bem interessantes. Será que aquilo do que você se defende tanto não é, talvez, a sua arma mais poderosa? Não sei se me explico. Muitas vezes eu me defendo muito da agressividade das pessoas, mas sem perceber que essa é a minha arma mais poderosa. Eu mesmo sou agressivo. Eu mesmo me dirijo às pessoas da minha família, por exemplo, com agressividade. Então, aquilo do que eu me defendo é, na verdade, a minha principal arma. Essa é a grande pergunta. Será que aquilo que você critica não é justamente aquilo que você mais faz? Podemos dar um exemplo aqui também. Eu critico
o meu companheiro, a minha companheira, meu marido, minha esposa, por não me dar atenção. Mas eu mesmo fico trancado ali no meu quarto com as minhas coisas, nunca tenho tempo para ninguém. Ou seja, eu mesmo não dou atenção para as pessoas. Será que está acontecendo isso? Só uma pessoa pode responder isso por você. É você mesmo, olhando para você, se questionando, se desafiando. As pessoas, em geral, para nós, funcionam como espelhos. Eu conheço a mim mesmo através do outro. Eu olho para o outro e isso é uma maneira de eu olhar para mim mesmo. Aquilo que mais me perturba no outro, possivelmente é algo que existe dentro de mim. É uma grande sacada, uma grande dica, você olhar para você. Aproveitar esse tempo que você está em reclusão e olhar para você. O que mais você pode fazer? Porque isso pode parecer para alguns pouco prático, mas não é pouco prático. É uma questão de curiosidade. É a questão de ter curiosidade sobre si mesmo. Uma curiosidade investigativa. E um pouco de coragem também. Porque, eventualmente, você pode descobrir alguma coisa que não é lá muito agradável. Então, faça perguntas para você mesmo, para você mesmo. De onde vem esse sentimento que você está sentindo e que cresceu tanto durante essa pandemia? Por exemplo, a ansiedade, ou o medo, ou a angústia, ou a agitação, ou qualquer outro sentimento que você sentiu que se potencializou nessa pandemia. A que parte de você esse sentimento serve? Então, dentro de você, alguma parte tem um benefício com isso. Como assim um benefício? Quem que pode se beneficiar do medo? Quem que se pode se beneficiar da ansiedade? Qualquer um de nós pode. Eventualmente, uma pessoa que demonstra muito medo ganha mais atenção daqueles que estão à sua volta. Eventualmente, a sua ansiedade faz com que as pessoas se preocupem mais com você, porque elas não querem te deixar ansioso, ansiosa, então elas estão sempre querendo ajudar, querendo fazer coisas por você, se adiantando, e você vai se beneficiando disso. O que eu estou colocando aqui são exemplos, mas essa análise é você mesmo, você mesma que tem que fazer. Quais são os ganhos secundários, que eu estou chamando aqui de benefícios, que você tem com esse tipo de sentimento tão exacerbado no momento da pandemia. Tem mais coisas que você pode fazer? Tem. Coloca foco no agora, foco no presente, um dia de cada vez. Faz uma coisa por vez, concentre-se. Procura separar o que é fato e o que é imaginação sua. Todo mundo vai morrer. Isso é fruto da imaginação, não é um fato. Então, separa o fato da imaginação. Concentra naquilo que você pode confirmar através dos seus sentidos. Selecione as fontes de informação, porque tem muita informação. E, de preferência, você se livra daquela enxurrada de vídeos, de dicas, de conselhos que trafegam nos grupos de WhatsApp, de redes sociais que a gente faz parte, não é verdade? E, finalmente, considere sempre pedir ajuda. Se você precisa de uma ajuda profissional, não hesite, não demore, não espere passar tudo isso. Tem um monte de gente, muitos profissionais atendendo por Skype, por WhatsApp, atendendo gratuitamente, gente que quer ajudar, gente que está disposta a oferecer um ombro amigo para quem precisa nesse momento. Essas são as minhas principais dicas, né? Eu espero que isso ajude você, de verdade.